Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do KardecTube, Nosso Lar segundo o Espiritismo. Nós estamos no 24º estudo, hoje concluindo a segunda parte da nossa introdução, onde a gente tratou sobre os critérios para uma boa crítica e sobre o conhecimento, como melhor conhecer e estudar a teoria espírita. Agora nós vamos ver uma consequência disso, uma vez que Kardec apresenta os critérios para sermos um bom crítico, para fazermos uma boa análise sobre uma teoria. Após ele nos ensinar como melhor estudar uma teoria que vai nos levar a sermos bons críticos, a gente vai ver que Kardec também apresenta o que deve ser estudado. Então notem como Kardec é completo, ele apresenta tudo que a gente precisa saber para estudar bem, para criticar bem, para entender bem, para praticar bem e ter profundidade com relação à teoria espírita. Então, agora a gente vai ver o próprio Kardec dando a recomendação do que a gente deve estudar. Uma vez que ele já nos ensinou os critérios de como estudar, a gente vai ver agora o que estudar. E a gente vai ver essa recomendação de Kardec justamente num dos capítulos, num dos trechos das suas obras, mais um dos trechos das suas obras onde ele se dedica a falar sobre o estudo do Espiritismo. Nós acabamos de ver um texto da introdução ao estudo da doutrina espírita no início do Livro dos Espíritos, o item 8, nós vimos todo esse item. Agora a gente vai ver que existe um capítulo, a gente já citou ele em outra oportunidade, em outros estudos, o capítulo 3, chamado do método, lá de O Livro dos Médiuns, é onde Kardec também vai tratar de maneira profunda sobre o estudo do Espiritismo. Como a gente já afirmou várias vezes, Kardec também tinha essa preocupação. Então, além de nos ensinar como estudar o Espiritismo, vejam como Kardec é completo. Ele também nos indica o que estudar. Né? São recomendações dele. Vejam como Kardec nos deixou as orientações. Eu volto a repetir, como a gente tem feito desde o início desse projeto. Quantos seminários, quantos livros, quantos palestrantes por aí falando sobre o estudo do Espiritismo, propondo materiais sobre o estudo do Espiritismo, sendo que Kardec deixou esse material para nós. Nós temos o material do melhor, do mestre, daquele que melhor sabe tratar de Espiritismo e, consequentemente, melhor nos dá orientações de como estudar e entender esse Espiritismo. Ele nos deixou esse material e muitas vezes, e aí por um século inteiro, se passou tratando desse assunto sem recorrer ao que já havia e o que havia de melhor. Né? Então, muitas vezes as pessoas se deparam com a dúvida, né? O que a gente vai estudar, que ordem a gente vai estudar, como estudar o Espiritismo e as obras de Kardec, e a gente vai ver que ele explicou e tratou sobre isso. Então a gente vai ver que lá no capítulo 3 do método de O Livro dos Médiuns, no item 35, lá no finalzinho desse capítulo, Kardec então fala para nós o que estudar, em que ordem estudar. Então a gente vai ver Kardec falando, abre aspas, diz Kardec, aos que quiserem adquirir essas noções preliminares pela leitura das nossas obras, aconselhamos que as leiam nessa ordem. Primeiro, o que é o Espiritismo. Segundo, o Livro dos Espíritos. Vejam, eu não vou ler propriamente, me deter no que ele está falando aqui sobre a obra, explicando sobre a obra, porque eu quero focar de uma maneira bem simples e rápida que ele está citando as obras e a ordem que ele está citando. Eu não quero entrar, não é o objetivo desse vídeo agora aqui, entrar nas características de cada obra, mas só para mostrar que Kardec indica obras, ele indica as suas, e ele indica uma ordem para ser estudado. Então a gente vai ver que primeiro é o que é o Espiritismo, e por segundo, o Livro dos Espíritos. Eu já vou ler o restante da ordem que ele dá, mas primeiro eu quero chamar a atenção aqui para o primeiro ponto, é que ele indica as próprias obras. Né?
É claro que a gente vai ter mais obras tratando de espiritismo, tanto na época dele quanto na nossa, evidente. Ele não vai considerar apenas as suas obras como obras espíritas, e nem nós devemos fazer isso, justamente porque nós estamos aprendendo com ele, isso seria um equívoco. Agora, a gente vai ver que ele indica as dele. Depois a gente vai ver uma outra obra em que ele vai novamente indicar as obras dele e vai considerar elas como fundamentais. E a gente vai ver, estudando todas as 23 obras dele e analisando todas as demais, que realmente a dele é a melhor, é a mais completa. Nenhuma obra que surgiu sobre o espiritismo é tão boa ou completa como a dele. Mas não chegou nem perto, não é que houveram, não que algumas obras existiram que competiram com a obra de Kardec em nível de qualidade, mas não chegou nem perto. Ninguém fez parecido, ninguém explicou de maneira tão completa, tão lógica, tão criteriosa, tão séria, com tanta qualidade de forma e conteúdo, dando conta de todos os principais fatos, desenvolvendo os principais fundamentos e princípios dessa ciência, sem nenhuma contradição, de uma maneira realmente muito completa, nos deixando uma ciência extremamente sólida, extremamente coerente, rica e que ninguém fez como ele. Por isso que ele oferece as obras dele como as obras para a gente ler, não só como era um direito dele fazer isso, né, de publicar as obras trabalhando esse assunto, mas também porque realmente, sem nenhuma falsa modéstia ou sem nenhuma arrogância, a dele é a melhor. Não existiu obra melhor que a de Kardec para aprender espiritismo. E não só para aprender espiritismo prático, espiritismo no nível introdutório e também profundo. Em todas as camadas de nível de estudo, a dele é melhor. Que algumas pessoas poderiam pensar, não, mas a obra dele serve só para introdução. Não. Ela também, no sentido de espiritismo, um estudo adiantado, aprofundado, a dele é a melhor. E também, caso alguém pensasse, não, mas eu tenho outras obras para iniciar, também não. As melhores para iniciar e para aprofundar são as dele. É impressionante. E para praticar também, tanto no sentido moral, quanto no sentido da prática da mediunidade. Então, realmente a obra dele é a melhor, ele aconselha dele, mas aqui vem agora um segundo ponto que eu quero comentar. Além de citar as dele, a gente já comentou um pouco, né, o porquê que faz sentido ele citar as dele, a ordem que ele coloca não é a ordem necessariamente cronológica. Aqui é um outro ponto interessante que mostra mais uma vez como ele teve esse cuidado. Porque quando ele diz o que é o Espiritismo, vai surgir em 1859. A primeira obra espírita, o Livro dos Espíritos, primeira edição, foi em 1857. E mesmo a obra, o que é o Espiritismo que ele indica aqui no Livro dos Médiuns, ela sofreu modificações, ela foi ampliada, desenvolvida depois. Então, a obra que é o Espiritismo nem é essa de 1859 a mais completa. Mas ele coloca a obra que é o Espiritismo como primeira obra, porque é uma obra criada exatamente como introdutória. Quando ele vai escrever esse texto aqui que a gente está citando, do Livro dos Médiuns, é 1861. Depois disso, ele cria mais duas obras introdutórias, que é o Espiritismo em sua mais simples expressão, que é mais ainda resumido do que o que é o Espiritismo. E em 1864 ele lança o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, que é ainda mais resumido do resumido ainda para quem quer iniciar no estudo do Espiritismo e não tem nenhuma noção do Espiritismo. Então nós temos 3 obras introdutórias para estudar o Espiritismo. Todo aquele que quer iniciar o estudo do Espiritismo tem que iniciar por essas 3 obras. Não existe
obra introdutória, melhor. Então, se você quer presentear alguém, você indica essas obras. Elas são mais difíceis de achar impressas, né, em formas de livro físico. O movimento espírita é tão surreal em nível de má qualidade, descompromisso com Allan Kardec, que a gente não tem as obras fundamentais dele disponíveis com essa facilidade. Mas hoje, graças a Deus, graças à internet e graças ao Kardecpedia, a gente pode estudar essas obras de graça aí no celular, no computador, até offline. Se eu baixar o aplicativo do Kardecpedia no celular, eu posso ler offline as obras de Kardec. Então, começar por essas três introdutórias. O que é o Espiritismo em sua mais simples expressão, e o resumo da lei dos fenômenos espíritas. São 3 obras introdutórias. E depois, aí sim, as demais obras na ordem cronológica. Por isso que ele coloca aqui por segundo o Livro dos Espíritos. Por quê? Porque foi o primeiro livro. E aí a gente vai ver que, continuando o item 35, ele coloca como terceiro o Livro dos Médiuns. Então, naturalmente, você vai ler as 3 primeiras obras introdutórias, depois vai ler na ordem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. E claro, por que aqui ele não cita o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese? Porque ele ainda não havia escrito, mas obviamente que por lógica você vai ler essas demais. Ele também não cita aqui a Viagem Espírita em 1862, porque também não existia. Você vai ler então na ordem essas demais obras. E aí a quarta obra que ele coloca é a Revista Espírita. E aqui eu quero ler o que ele diz sobre a Revista Espírita no item 35 e falar muito sobre isso. Então, a Revista Espírita, né, a Revista Espírita, variada coletânea de fatos e de explicações teóricas e de trechos isolados que completam o que se encontra nas 2 obras precedentes, formando-lhes, de certo modo, a aplicação. Sua leitura pode fazer-se simultaneamente com a daquelas obras, porém mais proveitosa será e, sobretudo, mais inteligível se for feita depois do Livro dos Espíritos. Então, esse ponto aqui eu quero me fixar e é muito importante a gente entender. Ele coloca, primeira coisa, ele coloca a Revista Espírita como uma obra para ser estudada. O próprio Allan Kardec. Depois a gente vai ver mais para frente no catálogo racional, ele também coloca, Kardec deixa muito claro que a Revista Espírita é também uma obra fundamental. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes se coloca o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu, Inferno e a Gênese como as obras principais e básicas ou fundamentais, e as demais como complementares. Eu quero que isso fique bem claro nesse vídeo. Isso é falso, com todas as letras. Isso é falso. A Revista Espírita também está indicada por Kardec para ser estudada e como obra fundamental. A gente vai mostrar isso. Aqui já deixa claro, né? Se não fosse para a gente estudar, ele não colocaria junto com as outras que o movimento espírita considera como básicas ou fundamentais, mas ele coloca junto à Revista Espírita. E ele coloca uma coisa muito interessante, ele diz que a Revista Espírita, ela pode ser lida simultaneamente. E isso faz todo sentido. Isso faz todo sentido, por quê? Para a gente entender o que era a Revista Espírita. Ela começa a ser publicada em janeiro de 1858. Então, a primeira edição do Livro dos Espíritos é publicada em abril de 1857. Passam-se alguns meses. No primeiro mês de 1858, ele lança a Revista Espírita. Todo mês ela é lançada. É uma revista mesmo. É um jornal espírita fundado por Kardec. Então, lançava em janeiro, em fevereiro, em março. No final de cada ano, quando chegava lá em dezembro de 1858, que fechou o primeiro ano da revista, ele juntava os 12 fascículos e transformava num livro onde continha a Revista Espírita de 1858.
todos os 12 volumes que saíram mensalmente. Ele vai fazer isso em 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Em 69 ele morre no final de março. Mas ele já tinha a revista do mês de abril pronta. Então a gente tem a Revista Espírita escrita por Kardec até abril de 1869. Então é a mais vasta obra de Kardec em termos de número. São 12 volumes. Porque foram 12 anos, de 1858 até abril de 69, publicada mensalmente. Então são 12 grandes volumes que são as somas dos meses de cada ano. É o maior trabalho de Kardec. E por que faz sentido ela ser lida simultaneamente? Porque essa obra, ela, enquanto todas as outras estavam sendo escritas e desenvolvidas, ela estava sendo escrita junto, mensalmente. Então ela acompanha o dia a dia de toda a construção e desenvolvimento do Espiritismo, desde o início até a morte de Kardec. Então você lê ela paralelo. Aliás, inclusive, a gente vai entender muito das demais obras lendo a Revista Espírita. Como é que surgiu, qual foi o contexto, as discussões. E como Kardec coloca, complementa as demais obras. Muita explicação que a gente vai encontrar na Revista Espírita não estão nas outras obras. Aliás, é por isso que elas são fundamentais. A Revista Espírita, ela é, num certo sentido, a mais importante obra de Kardec, porque é ela que vai mostrar o dia a dia, as interpretações, Kardec trabalhando, as aplicações, a prática do Espiritismo no dia a dia. Muitas das dúvidas que surgem das demais obras, que são mais teóricas, a gente vai solucionar na Revista Espírita. Então é fundamental, aliás, é a leitura das 12 revistas espíritas que faz a gente mudar completamente o nosso entendimento sobre o espiritismo. Porque ali a gente vai conseguir ter condições de entender melhor as demais obras. A Revista Espírita é a obra que mais foi ignorada, desprezada e escondida do movimento espírita no século XX. Tanto que ela demora quase 100 anos de movimento espírita brasileiro para ser traduzida. Nós tivemos quase um século de movimento espírita brasileiro sem as revistas espíritas. Então o movimento espírita não conhecia a obra mais importante e longa de Kardec. Vejam o nível do absurdo disso. Nós teríamos outro movimento espírita, outra história se a revista espírita tivesse sido conhecida. Ainda hoje, as grandes discussões e enganos do movimento espírita, quem leu a revista espírita já resolveu, já entendeu. E é por isso que ela é tão atacada e escondida. A revista espírita, ela é desvalorizada por ignorância e por interesses escusos que querem desviar as pessoas de Kardec. Porque, vou repetir, muitas das dúvidas que a gente fica com as demais obras, a revista espírita escancara o entendimento. E, lamentavelmente, a gente tem um movimento espírita que não conhece a revista espírita. E quando ouve falar, é sempre com um ar depreciativo, sempre para diminuir a importância dela. Não, ela é apenas um laboratório de Kardec, não é bem assim, é porque ela não tem tanto valor assim. Isso é mentira. A revista espírita, ela é a mais importante obra, porque ela é o dia a dia de todo o trabalho que Kardec fez. E vai nos ajudar a entender as demais. Então a gente lê todas, paralelamente à revista, as 12, também tem no Kardecpédia, começando pelas 3 introdutórias. E depois lendo as outras. É muito importante que você leia a Revista Espírita. Vai mudar para sempre o seu entendimento sobre o Espiritismo. Então vejam como ele deixou o material e deixou a ordem que a gente deveria estudar esse material.
cabe a nós agora, se você está há 50 anos, 20 anos, 10 anos estudando Espiritismo e você não leu a Revista Espírita, pare absolutamente tudo que você está fazendo e vai ler. É um dever, você tem que ler a Revista Espírita. É fundamental ler a Revista Espírita para entender o Espiritismo. Fundamental, porque ela vai nos ajudar a entender as demais obras. Agora eu vou mostrar uma obra de Kardec também muito desconhecida, que foi a última que ele lançou, que é o Catálogo Racional de Obras para se fundar uma biblioteca espírita, que ele lança no ano da sua morte, em 1869. Onde lá, de novo, ele vai dizer as obras que a gente deve estudar. E vocês vão ver que ele divide essa obra, e a primeira divisão, ele começa a primeira parte da obra mostrando, ele intitula bem, exatamente assim, Obras Fundamentais da Doutrina Espírita por Allan Kardec. Obras fundamentais. E olha quais as obras que ele apresenta. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Ah, parou isso? É o Pentateuco. Essa história de Pentateuco é uma invenção do movimento espírita. Kardec nunca falou isso. É mais uma das falas e culturas que o movimento espírita cria para não ser estudada as demais obras de Kardec. É um erro. Notem que ele não parou aqui. Se vocês forem ver lá o catálogo racional, ele continua. Ele coloca o que é o Espiritismo como obra fundamental, o Espiritismo na sua mais simples expressão como obra fundamental, resumo da lei dos fenômenos espíritas como obra fundamental, caráter da revelação espírita como obra fundamental. O que é esse caráter aqui? Ela é o primeiro capítulo da Gênese que ele considera tão importante que ele publicou em separado. A Viagem Espírita, em 1862, que ele coloca como obra fundamental, e a coleção da Revista Espírita como obra fundamental, está lá no catálogo. Ele coloca, então, se a gente somar, vão dar aí 22 obras, 23 com o próprio catálogo, tirando o caráter da revelação, porque ela já está dentro da Gênese, né? Ele não indica aqui, como obra fundamental, a instrução prática, porque ela foi substituída pelo Livro dos Médiuns, aquela obra que foi lançada lá antes do Livro dos Médiuns. Instrução prática das manifestações espíritas. Ele tira, porque ela foi substituída pelo Livro dos Médiuns. Mas veja, aqui ele apresenta todas as obras fundamentais. Então, novamente, ele coloca todas, e inclusive a revista, que a gente tem que ler. E aí vem a segunda parte dessa obra, Catálogo Racional de Obras para se fundar a Biblioteca Espírita, que Kardec lança em 69. A segunda parte ele chama de obras diversas sobre o Espiritismo ou complementares da doutrina. Então é muito importante a gente entender e aprender com Kardec como ele classificava as obras espíritas, que é também algo que a gente fez diferente depois dele. Por quê? Óbvio, a gente não estudou ele. Então a primeira parte ele diz obras fundamentais, são as dele. E eu já falei aqui que ele coloca todas, ele não tira a revista, não tira o que é o Espiritismo, não são só as 5 mais divulgadas. E aí essa segunda parte que ele fala obras diversas e complementares, eu coloquei aqui 3 exemplos, tem mais lá, tá? Mas eu só quero aqui explicar com esses exemplos para a gente entender o que ele considerava a obra complementar da doutrina. Eram obras que tinham um assunto espiritismo, mas que não necessariamente estavam de acordo com as obras dele, Allan Kardec. Então isso é muito importante. Por que isso é importante? Porque, primeiro, mostra algo que a gente já tratou. A gente deve ler o pró e o contra, o contraditório, essa coisa de querer proibir, dizer que não pode ler, dizer que tem perigo, dizer que não pode publicar. Essa não é a questão. A questão é a interpretação que a gente faz. O problema da obra Nosso Lar foi a interpretação que as pessoas deram. Não foi ela existir e as pessoas lerem.
Aliás, é por isso que a gente está propondo esse projeto para criticar. O problema é o entendimento equivocado da obra. É não enxergar que ela contradiz a obra de Kardec. Esse é o problema. Ler, a gente tem que ler. Não há censura e não deve haver no meio espírita. E eu vou citar exemplos disso aqui, cara. Eu vou citar mostrando exemplos de Kardec do que eu estou falando. Eu já havia dito em outras oportunidades, em outros estudos, que Kardec publicava a teoria espírita na revista espírita e junto ele publicava a teoria contrária. Então sempre foi esse ambiente que Kardec trabalhou. A gente no movimento espírita pós-Kardec, por não estudar, não seguir, não conhecer Kardec, não levar ele como exemplo, como mestre, a gente não imitou ele. Então a gente fica aí numa briga, às vezes as casas espíritas, os grupos de espíritas, não pode publicar isso, não pode... O problema não é publicar. Aliás, a gente tem que publicar as teorias, mesmo as contrárias. O problema é o entendimento que a gente vai dar, o valor que a gente vai dar. O problema é que a gente pegou nosso lar e considerou ela melhor que Kardec, uma evolução de Kardec e uma obra que confirma e desenvolve Kardec. Esse é o problema. E a gente vai mostrar que é uma obra contrária a Kardec, que prejudica e traz ideias ruins, falsas e perigosas. Mas em nenhum momento a gente vai propor que não se publique, que não se leia. Claro que depois que a pessoa tem um conhecimento mais aprofundado, ela por si só vai ler um pouquinho e já vai saber fazer um filtro aí de qual obra que não vale a pena continuar. A gente não pode perder tempo, né? Já que nosso tempo, a gente também já tratou isso, é muito curto. Mas não é uma proibição no sentido de censura, é uma recomendação dizendo, olha, essa obra é ruim. Mas é óbvio que a pessoa vai ter que ver com os próprios olhos. Né? Então não há essa história de censura na Casa Espírita. A pessoa pode publicar o que ela quiser, ou pode ler o que ela quiser, mas é claro que o problema vai ser na interpretação, e esse é o problema que a gente está tratando. Mas notem, primeiro eu botei como exemplo ali Síntese da Doutrina Espírita, né, por Florent Lot. Né, ali ele dá uma comentada, né, destinada a propagar a doutrina nos campos, esse livro é extraído parcialmente das obras fundamentais. Então é uma obra que trata do Espiritismo, ele coloca aqui que é uma obra que ajuda a propagar nos campos, né, na parte no interior, né, lá da época de Kardec, das cidades do interior, a pessoa que é mais da parte rural, a gente diria hoje, né? Então é uma obra complementar, ela trata de espiritismo. Kardec mostra aqui que ela ajuda a propagar, então ele não fala que tem algum ponto do espiritismo. Mas aí a segunda obra que eu coloquei é conhecidíssima do movimento espírita brasileiro, que são as obras do Rustem, os 4 evangelhos. Kardec coloca como obra para a gente ler. E deixa claro nas obras dele que ele discorda dessa obra. E mostra o que ele discorda e mostra o valor que ele dá para essa obra. Veja, o problema não está em indicar, pelo contrário, a gente deve indicar. O problema do movimento espírita é a interpretação e o valor que a gente deu para as obras. Aí que está o problema, que a gente pegou uma obra como essa e tratou ela como se fosse melhor que Kardec, ou complementar a Kardec, como o movimento espírita fez. E a gente sabe que a FEB foi justamente o local que era cheio de rustenguistas. Né? Até hoje há uma tendência rustenguista na Federação Espírita Brasileira, embora já tenha se modificado muito. Esse é um problema que a gente critica e mostra os argumentos por que essa obra... Aliás, o próprio Kardec deixa claro em sua obra por que ela contraria as obras de Kardec. Né? Mas ele coloca aqui, veja, é uma obra que contraria e ele coloca aqui como complementar. E a última também é um exemplo desse, Revelações do Mundo dos Espíritos por Rose. E aí Kardec comenta assim, teorias cosmogônicas e psicológicas notoriamente contraditadas pela ciência e pelo ensino geral dos espíritos e que a doutrina espírita não pode admitir. Vejam, mais uma obra que ele está dizendo que o espiritismo não admite, mas ela é uma obra complementar. Para a gente entender como é que tem que funcionar o estudo. Tem que aprender com o cara. A gente tem que pegar as obras dele, se aprofundar, pegar as demais e comparar exatamente o que a gente está tentando e se propõe a fazer aqui nesse projeto. A gente vai pegar o nosso lar e vai comparar.
E vai ter que ser uma crítica. O nosso problema foi que a gente pegou e não comparou Kardec, nem estudou direito Kardec, e passou a idolatrar essa obra, né? E esse é um equívoco. Mas eu quero chamar a atenção para essa obra do Rose que eu coloquei aqui, porque esse Rose é o médium que recebia Jesus, o Espírito de Jesus, o Espírito de verdade, e outros espíritos superiores na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas de Kardec. Várias mensagens de espíritos superiores, ele como médium recebeu na Sociedade de Kardec, Kardec aceitou e publicou. E essas mensagens aqui que ele publica nesse livro, Kardec rejeitou. Por que a gente está dando isso como exemplo? Mostrando que Kardec, o critério não era o médium. Veja, o médium que recebia Jesus, Espírito puro. Kardec rejeitou as obras dele. Enquanto as determinadas mensagens ele aceitou. Tanto que estão lá nas obras espíritas, está na revista. Imagina, hoje a gente não pode criticar a obra de um médium X, porque Deus o livre, está ofendendo, o médium é protegido, o médium é divino, o médium é santo. Kardec rejeitou uma obra do médium que recebia Jesus. Por que ele rejeitou? Pelo conteúdo, que o que importa é o conteúdo. É o que a gente devia ter feito, mas a gente não fez assim. Hoje, quando a gente vai defender uma obra, a gente usa como critério quem? O médium. A própria obra que a gente vai criticar, que é o Nosso Lar, a gente está há anos e desde agora recebendo crítica, porque as pessoas dizem assim, como que você ousa criticar uma obra psicografada por Chico Xavier? Quem é você perto de Chico Xavier? Veja, a pessoa ela leva para esse lado. E Kardec não levou. Kardec pegou o médium que recebia Jesus, não é o médium que recebia Emmanuel. Porque a gente idolatra em Deus alguém que recebia Emmanuel. E Kardec negava as mensagens do médium que recebia Jesus. Por quê? Porque quando eu analiso uma obra, eu não estou questionando o médium, a idoneidade do médium, a honestidade do médium ou a evolução do médium. Porque o que o médium recebe é mérito do espírito que dita. E quando eu analiso o conteúdo. A gente passou a tratar, aliás, as pessoas falam, né? As pessoas atribuem ao Chico as obras, mas o Chico era um médium. Como que eu vou receber uma carta do correio e vou atribuir aquela carta ao carteiro? O médium é o carteiro, é o meio, por isso que é médium. E se a gente critica uma obra psicografada por aquele médium, as pessoas enlouquecem, as pessoas se enfurecem, as pessoas espumam de ódio. Os espíritas, com toda a sua caridade, ou os mesmos espíritas que são doces, caridosos, paladinos da caridade, nos agridem. As pessoas não têm ideia das agressões e ameaças que a gente recebe, e muitas vezes nem é no privado, não, é no público mesmo, nos comentários. Dessas pessoas que, em nome do amor e de Jesus, elas nos agridem, porque nós estamos criticando uma obra psicografada pelo médium X. Mas a gente não está criticando o médium, a gente está criticando a mensagem, o conteúdo do que aquele espírito trouxe. É isso que a gente vai ter que aprender a separar. A gente vai estudar muito, evidentemente, nesse nosso projeto, isso. A gente vai estudar a questão de saber separar, quando eu estou analisando a mensagem, separar do médium e até mesmo do espírito. E quando eu analiso o texto de alguém, pode ser que um outro texto que aquele espírito produza seja bom. Eu tenho que analisar caso a caso. É isso que a gente vai fazer. Só que nós vamos mostrar que a obra como um todo do André Luiz, ela é uma obra ruim. E possui contradições. Óbvio que eu vou achar coisa boa ali, vou. Mas é que misturar com coisa boa, há muitos absurdos. É assim que a gente analisa uma obra. Mas que a gente já comece a se habituar, eu vou voltar nesse assunto com mais detalhe futuramente, usando esse próprio exemplo aqui de uma obra que Kardec coloca, indica para ler, não proíbe, não esconde, mas deixa clara a opinião.
deixa clara a opinião dizendo que ela contraria o espiritismo, e é uma obra de um médico que recebia Jesus, mostrando como Kardec não levava como critério médio, mas o conteúdo, que é o que a gente vai mostrar. As pessoas podem gritar, berrar, espumar, defendendo o Chico. Nós vamos mostrar aqui para vocês que a obra Nosso Lar contém absurdo. Mas é culpa do Chico? Não. Ele, como médium, tem que justamente ser fiel ao que o Espírito está ditando. É a gente que tem que analisar, é a gente que tem que fazer um juízo de valor naquela obra, o que não foi feito. Esse é o problema, não foi feita análise. Foi já considerado algo divino, missionário, superior. É isso que a gente vai mostrar. Então, que a gente aprenda, que Kardec mostra quais são as obras, Kardec explica a ordem, explica porquê, ele mostra que a gente deve ler os contrários também. Ele deixa tudo muito claro com relação ao estudo e ao conhecimento do Espiritismo. Então, que a gente aprenda com ele, que a gente siga ele, que a gente não fique preso a outros modos de estudar o Espiritismo que não são tão bons e completos como esse dele. Então, é muito importante ele mostrar as obras contrárias ao Espiritismo. Isso mostra uma dignidade intelectual de Kardec. Hoje, os grandes líderes aí do nosso movimento espírita, eles não respondem às críticas. Eles não expõem os argumentos contrários. Eles escondem, censuram e fogem do debate. Kardec não era assim. Será que eles têm algo a esconder? Será que eles temem que as suas ideias sejam frágeis? Que eles sejam expostos nos argumentos? Porque para a gente sustentar nossas ideias, elas têm que enfrentar as ideias contrárias. Mas a gente vai ver que hoje as lideranças, as instituições que comandam o movimento espírita não fazem isso. Como eu disse, a gente não tem nenhum cantinho da Federação Espírita Brasileira que abra espaço para aqueles espíritas sérios, sinceros, éticos, possam produzir contra-argumentos. Eles poderiam abrir, que problema teria fazer isso? Mas eles não abrem. Mas nós, como a gente já avisou, como a gente procura seguir Kardec e entende Kardec como o correto, a gente vai fazer isso, a gente vai abrir espaço para quem pensa o contrário. Então essa é a honestidade da discussão justa, né? De ideias, nunca levando para questão pessoal, ofensa, clima de guerra, terror, animosidade, que aí é confundir as coisas. Mas deixar muito claro as discordâncias do ponto de vista intelectual, não envolvendo as pessoas, né? Então, que a gente tenha aprendido um pouco e possa refletir sobre essa segunda parte da introdução. E no nosso próximo estudo, nós vamos iniciar um novo assunto ainda da introdução. Até o nosso próximo estudo.